Ok, pessoal. Então, todos estão visualizando aí a tela de Sim, apresentação. sim. Ok, então se vocês forem tendo qualquer dúvida ou observação, podem interromper, fiquem à vontade, tá? Eu não me atrapalho com interrupção. Então, podem interromper para tirar as dúvidas, não fiquem com dúvidas, principalmente conceituais, certo? A gente vai caminhando, esses slides são grandes, então a gente não vai terminar eles hoje, a gente vai fazendo aos poucos, aí terça-feira a gente continua e assim por diante. Na verdade, eu sou meio agoniado para chegar nos exercícios, mas não deixa eu correr, não, porque se deixar eu correr, meu amigo, eu vou embora, não quero nem saber, certo? Vão me controlando aí. Então, pronto, a gente vai começar o curso de mecânica dos fluidos. Aqui são os dados da professora Camila, mas eu não postei os meus, mas eles estão disponíveis lá no Siga, se você entrar, ou no Lattes, né? Eu posso passar rapidinho para vocês. Lá tem tudo, meu e-mail, meu telefone, tem tudo, né? Telefone institucional. Eu tenho graduação em engenharia química na UFRN. Na verdade, eu sou um pouquinho menos novo que a professora Camila, né? Ela terminou em 2013, eu terminei em 2000, final de 2000, a engenharia química. Fiz mestrado também em engenharia química, terminei em 2002, certo? Isso, seminovo, não pago mais IPVA. E o doutorado eu terminei em 2008, também em engenharia química na USP, certo? Toda a minha área de formação é engenharia química. Eu sou professor, entrei como professor na Unifesp, na Federal de São Paulo, depois eu redistribuí para aqui, para a UFRN. Sempre fui professor dessa área de mecânica dos fluidos, lá na Unifesp eu dava aula de fenômenos de transporte. Só para vocês saberem, fenômeno de transporte é uma área mais abrangente que envolve mecânica dos fluidos, transferência de calor, transferência de massa, certo? E aí, quando eu vim para cá, eu fiquei especificamente na aula de mecânica dos fluidos, certo? Aí, pesquisas, eu tenho várias áreas. Eu atuo na área ambiental, na área de reatores químicos, na área de tratamento de efluentes, remediação de solos. Estou no programa de pós-graduação em engenharia aeroespacial, né? Trabalhando com, tentando trabalhar com voos hipersônicos, com estudos de atmosfera, né? A gente tem desenvolvido algumas coisas nessas áreas. E na área de extensão tenho trabalhado também com educação, com meio ambiente, com memória, né? E assim, minha formação é muito diversificada, na verdade. Por exemplo, no programa de pós-graduação em Engenharia Aeroespacial, dou aula de geopolítica estratégica, de matemática aplicada, equações diferenciais. Então, eu acabo ficando meio assim, trabalhando em várias áreas ao mesmo tempo, né? E ainda estou na gestão também, né? Desde que eu vim para a UFRN, que eu atuei na gestão, trabalhei na Pró-Reitoria de Extensão, numa função específica de curricularização. Trabalhei na diretoria de atividades estudantis e coordenação de esporte e lazer da Pró-Reitoria de Atividades Estudantis e depois assumi a direção da ECT, onde devo ficar até 2023, se assim Deus permitir, né? Aguentando esse monte de confusão que a gente está enfrentando aí agora, ok? Mas não é isso que é o mais importante aqui, então vamos para o que interessa. Quais são as competências Quais são as competências e habilidades que a gente precisa ter para a mecânica dos fluidos, né? Bom, eu vou ler o que está na ementa, né, que diz o seguinte: ao final do curso, os estudantes devem demonstrar conhecimento dos fundamentos de mecânica dos fluidos, sendo capazes de aplicar a teoria e as metodologias apresentadas na solução de problemas clássicos de estática e dinâmica dos fluidos. Eu gosto mais de dizer que em mecânica dos fluidos, vocês vão aprender a usar a estática e a dinâmica dos fluidos para transporte, para gerar energia, para produzir energia, para retirar energia, né? Transferir energia através de fluidos e principalmente para projetos hidráulicos, certo? Então vocês vão aprender aqui
como dimensionar tubulações, dimensionar vazão em tubulações. Vocês vão ter capacidade, no final desse curso, de saber dimensionar, pelo menos, qual é a potência de uma bomba para um determinado trabalho de elevar um fluido numa tubulação, certo? Vão saber o que é um barômetro, um manômetro, o que é uma pressão, né? Então, são coisas básicas na indústria, certo? Todo mundo que trabalha na indústria tem que ter noção do que é esse tipo de coisa. É um básico, assim. Todo dia você faz isso na indústria, certo? Bom, vou passar rápido a ementa, porque isso tem disponível, né? Aqui está bem descrito em detalhes, mas a gente vai ver isso. Por exemplo, esse primeiro slide da ementa, a gente vê tudo isso na aula presencial, a gente vê num dia só, certo? Como tem coisas da ementa, por exemplo, esse segundo aqui, aí a gente já vê em 2 dias, né? Aí, por exemplo, quando eu vou aqui para esse terceiro para esse terceiro slide da ementa, quando eu vou em teorema de transporte de Reynolds, isso aqui é um dia, só para ver isso. Então, isso é muito relativo, certo? A gente vai ver a sequência desses conteúdos, então não é importante para vocês saberem quais são esses conteúdos na sequência decorado. A gente vai vendo, é uma sequência que vocês vão ver. O que é importante é a primeira prova, pontos 1 e 2. Segunda prova, pontos 3, 4 e 5. Terceira prova, pontos 6, 7 e 8. Certo? Então, as datas que eu apresentei para vocês são previsões, né? Eu coloquei enquetes, mas eu começo, na verdade, fazendo uma pergunta sobre se está batendo para a gente ver, né? Por exemplo, está batendo com cálculo 3, aí já é uma coisa realmente para a gente analisar. Mas batendo com materiais cerâmicos, aí já não é tão complicado assim, já dá para pensar em fazer a prova junto, tá no mesmo horário, né? Não tem problema. Então, mantenham-se sempre estudando, certo? A bibliografia, a gente sempre sugere alguns livros, né? O Fox, esses livros, na verdade, vocês vão encontrar, com exceção do último, que você encontra também, mas o Fox, o Senja, o Munson e o White, vocês encontram fácil na internet, certo? Encontram muito fácil mesmo esses livros na internet. Então, não vou nem dizer a vocês onde tem, porque vocês encontram isso facilmente nos grupos que vocês têm aí de WhatsApp, etc. Vocês, pronto, o Kleber disse que já encontrou todos. Então, você já pode perturbar ele aí se não tiverem encontrado ainda, certo? Mas são fáceis de encontrar, tem todos em PDF, né? Vocês podem ter. Eu não sei o que quem já tem esses livros, quem já tem esses livros acha, né? Veja, livro é um negócio muito relativo. Tem gente que gosta mais de um, tem gente que gosta mais de outro, né? Então, eu não gosto muito de dizer qual aquele que é o melhor e tal. Cada um tem aquele que gosta mais. O Fox é o mais tradicional, é o mais usado no Brasil inteiro, certo? Mas eu gosto bastante do Munson também, gosto do White, né? Sengel. Eu, na verdade, dos livros, eu gosto mais de olhar os exercícios, né? Mas todos eles são muito bons. O último, que é o Bird Stuart Lightfoot, eu diria a vocês que é um estudo mais aprofundado. Ele é um livro de fenômenos de transporte que é usado basicamente pelo pessoal da engenharia química e que ele é mais profundo, certo? Ele, inclusive, é bem teórico, assim. Sabe aquele pessoal bem teórico mesmo, quase não tem exercício numérico, é esse livro. Então, eu sugiro a vocês que deixem ele para o final. Se você quiser se aprofundar em fluidos, aí você vai nele. Mas, se não, fique nos outros, certo? Tem também alguns materiais que ficam disponíveis na internet, certo? Tem alguns sites aí, ó, que vocês podem entrar, né, no YouTube. Tem o material da USP, o material da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Tem o material do MIT, para quem não tem problemas com língua inglesa. E tem o material do Engenharia e Companhia. Vocês, quem entrar aí, por exemplo, nesse da Univesp, eu acho que, veja só, para YouTube, eu acho essas aulas meio lentas, certo? Mas vale a pena dar uma olhada.
Mas eu acho elas meio lentas, assim, parece uma aula presencial daquelas bem lentas, sabe? Mas, assim, vale a pena dar uma olhada também para se aprofundar, quem quiser, ok? É... Tem também, quem quiser procurar, é só colocar isso no Google que você encontra. A apostila do professor Raimundo Nonato Calazans, da Universidade Federal da Paraíba, a apostila do professor Jorge Vilar, da PUC do Rio Grande do Sul, e da professora Mara Nilza Stanislau, da PUC Minas, certo? São materiais que você também pode buscar informação, certo? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a introdução, certo? Deixa eu só. Vamos falar um pouquinho sobre a introdução dessa disciplina, né? Qual é o escopo da mecânica dos fluidos? Qual é a definição de fluido? Quais são as equações básicas e os métodos de análise? Primeiro, qual é o escopo? Né? Primeiro, estudar a mecânica dos fluidos é estudar qualquer fluido que esteja tanto em repouso como em movimento e a interação desse fluido com os sólidos que estão ao redor dele, seja o fluido dentro do sólido ou o sólido passando pelo fluido. Como assim o sólido passando pelo fluido? Um submarino submerso passando dentro d'água, um navio trafegando pela água, um automóvel andando no ar, um avião voando, certo? Ou água passando num canal, numa tubulação, num rio. Então, assim, a interação que existe entre a água, ou o fluido em geral, não só água, né? A gente fala água porque é o mais conhecido, e um sólido em contato com ele. Existem várias aplicações típicas. As mais comuns, que todo mundo conhece, são as redes de distribuição de fluidos, distribuição de água e de esgoto, por exemplo, e as redes de ventilação em edifícios urbanos e industriais. Quer ver um exemplo típico? Quem nunca pegou um vazamento num ar-condicionado da ECT? Né? Vamos explicar aqueles vazamentos, para quem nunca viu por que aqueles vazamentos. Quando se fez o prédio da ECT, não se pensou no sistema de ar-condicionado quando se fez o projeto do prédio. Então, depois que o prédio já estava construído, todo o concreto colocado, etc., etc., lembraram que precisava de ar-condicionado. Certo? Quem fez o projeto não lembrou disso. Aí, vamos fazer o ar-condicionado. O que foi que fizeram? Vamos perfurar, né, o concreto em alguns pontos para poder passar as tubulações, porque você sabe que o ar-condicionado, o que é que ele faz? Ele retira a umidade do ar, né? Condensa essa água, a umidade do ar é água, condensa e joga essa água fora, certo? Através das tubulações que tem lá. Então, vocês vão ver que todo ar-condicionado tem que jogar água para algum lugar. O que acontece na ECT é que as perfurações não podiam ser maior do que 3/4, tubulações de 3/4, né? De polegada. Então, vem do terceiro andar a mesma tubulação descendo 3/4, segundo andar, primeiro andar e térreo. Então, ele sai 3/4 lá do terceiro andar, junta com a água do 3/4 do segundo, do primeiro. O que acontece? Quando chega no térreo, ou até no primeiro andar, que tem vazamento no primeiro andar, a quantidade de água é muito maior do que a bitola de 3/4 da tubulação. Então, se a inclinação não for suficiente para a água escorrer, ela vaza. Certo? Então, esse é um problema típico de tubulação. Né? Tem mais água do que espaço para ele passar. É mais ou menos um circular no horário de pico, para quem quiser comparar. Certo? Tem uma hora que não tem mais o que fazer, não dá mais para passar e extravasa. Certo? Então, a melhor coisa para dar aula de fluidos é saber que existe o circular ainda. No dia que o circular não for mais do jeito que é hoje, eu paro da aula de fluidos, porque eu não vou ter mais como explicar muita coisa. Vocês vão ver durante o semestre. Outra coisa que é essencial para a mecânica dos fluidos são os meios de transporte. As resistências ao avanço, sustentação de aeronaves, propulsão de aeronaves, de navios. Por exemplo, por que, é que o navio tem aquele formato pontiagudo na ponta? Né? Para diminuir o arrasto. Porque se ele fosse chapado,
a quantidade de arrasto ia ser tão grande que o motor ia trabalhar em vão, porque ele não ia conseguir vencer o arrasto da água. Assim como os aviões e os foguetes têm a sua parte frontal pontiagudo, né? Não rombudo, que a gente chama. Rombudo é aquela parte mais chapada, né? Para evitar que, para você ter uma melhor aerodinâmica e ter menor resistência do ar. Né? Veículos que alcançam alta velocidade são mais ou menos como esse veículo azul aí. Eles têm que ter uma aerodinâmica adequada para diminuir a ação do vento, diminuir a resistência do ar, certo? Veículos com maior velocidade são veículos que estão sempre com menor distância do solo, porque senão o ar entra por baixo do veículo e levanta esse veículo. A quantidade de ar pode ser tão grande por baixo do veículo que pode levantar esse veículo. Então, veículos muito baixos são aqueles veículos que foram feitos para correr. Aí o cara pega um fusquinha e rebaixa, né? Se for optar para correr, falta motor, né? Infelizmente, falta motor. Então, certas coisas que a gente vê, o cara compra um Saveiro, que é veículo de carga, e rebaixa. Para quê, senhor? Para quê, né? Então, tem certas coisas que a gente precisa ter conhecimento antes de fazer. Rebaixar um Gol 1.0. Não tem motor, não faço, não. Bota a suspensão para ele andar lá em cima, né? Exatamente. Então, tem que fazer certas coisas, você não faz, certo? Porque é questão de conhecimento. Se você quer um carro que corra, você tem que ter um carro que tenha motor. Aí você pode rebaixar. Como tem gente que também bota, por exemplo, um cilindro de gás e não mexe na suspensão do veículo. Aí estraga o veículo do mesmo jeito. Certo? Então tem certas coisas que você precisa. Tem muita gente que diz assim: ah, eu não vou pagar um cara, um especialista ou um profissional para me dar certas. Mas esse profissional, né, ele pode lhe ajudar muito. Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: para você que acha que um profissional qualificado sai caro, aquele não qualificado pode sair muito mais caro ainda, né? Porque o custo pode ser muito maior depois. Então, pense bem na hora de você for fazer alguma coisa, avalie todas as situações. Você já tem conhecimento suficiente para analisar muita coisa. A gente vai ver aqui ao longo da disciplina várias coisinhas que a gente intuitivamente já sabe e muitas vezes a gente esquece de aplicar, certo? Outra coisa também, máquinas de conversão de energia, turbinas, compressores, bombas hidráulicas, por exemplo. Uma usina hidrelétrica nada mais é do que a energia cinética da água, ela passa, movimenta uma turbina, e o movimento dessa turbina, através de um dínamo, gera energia elétrica, certo? Então, é a transformação de energia através... Motor a combustão entra um pouco nesse escopo, porém, aí eu não vai estudar motor a combustão aqui, porque ele envolve também termodinâmica, certo? E aí o escopo de mecânica dos fluidos, a gente, nessa disciplina aqui, a gente não entra nessa parte termodinâmica. Embora as equações podem ser estudadas também por mecânica dos fluidos. Inclusive, a gente vai ver as equações termodinâmicas, eu vou falar dela aqui, mas a gente não vai chegar a resolver problemas, tá? Mecânica dos fluidos e termodinâmica, elas estão muito próximas uma da outra ali, tá? Sim, exatamente. Aplicação, uso de vapor, a combinação entre termodinâmica e mecânica dos fluidos é a base da indústria. Na verdade, a base da indústria em geral, né, é termodinâmica com mecânica dos fluidos. A indústria de petróleo usa isso direto, 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 direto. Assim, todo dia você gera vapor numa caldeira e aí faz a aplicação disso, né, em vários pontos. Aplicação em produção de postos maduros é usado direto, direto mesmo. Certo? Então vamos lá. Então, basicamente, o que é a diferença entre bomba e turbina? A bomba, ela fornece energia para o fluido. Então, por exemplo, eu forneço energia numa bomba para jogar água para cima. Turbina, ela aproveita a energia da água para gerar energia, certo? Compressor faz a mesma coisa, só que para gases, né? Dificilmente se usa compressores para líquidos, porque a compressão de líquidos é muito ineficiente, certo? Até nos esportes você tem a aplicação da mecânica dos fluidos. Tem turbina a vapor, a gás, aí o procedimento de uso de turbina
O que eu estou colocando aqui é o seguinte: a turbina serve para retirar de um fluido energia e gerar energia para o sistema, certo? Pode ser da água, do gás, do vapor, aí tem vários métodos para você gerar energia. Até nos esportes, você tem a aplicação da mecânica dos fluidos. Por exemplo, a forma como um ciclista se posiciona numa bicicleta. Quando você vê vários ciclistas de uma mesma equipe correndo alinhados, um atrás do outro, aquilo é para diminuir a resistência do ar entre eles, né? E aumentar a velocidade do conjunto. Quando você vê um nadador, a posição em que ele está nadando faz diferença nos segundos. Até, para vocês terem uma ideia, até se ele raspa o corpo inteiro para tirar todos os pelos, faz diferença na velocidade que ele vai ter por causa da tensão de cisalhamento, né? A posição de largada e de corrida numa corrida de atletismo, a posição de salto, as roupas que ele utiliza para o atletismo, para a natação, para o ciclismo, né? A evolução das roupas no futebol, no voleibol, no basquete, tudo isso tem a ver com mecânica dos fluidos, com o impacto que como é que chama? Que os esportes têm em geral com relação à ação dos fluidos, né? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu mostrar um videozinho rápido. Deixa eu ver aqui se eu... Aqui. Só para vocês terem uma ideia de como é importante. Existe um gol. Professor, Oi. eu vi que teve um momento aí que o senhor falou da questão do pelo do nadador e a questão da tensão de cisalhamento. Quando chegar no assunto, o senhor pode exemplificar de uma forma melhor isso? Falo sim, pode ficar tranquilo. Acho que vai ajudar a talvez entender melhor o conceito. Certo. Olha só, eu quero que vocês vejam esse lance aqui. Isso foi na Copa de 78, Brasil e Itália. O lateral da seleção brasileira fez esse gol aí, ó. Não sei se vocês já tinham visto esse gol. Quem já tinha visto esse gol aí? O nome desse jogador é Nelinho, certo? Para quem acha que Roberto Carlos tinha um chute forte, Nelinho até hoje tem o chute mais forte da história. Ele foi o único jogador a conseguir jogar a bola fora do Mineirão, né? Mas não é a força que interessa aqui. Ele conseguiu fazer esse gol aí por várias condições. Essa Copa do Mundo foi disputada na Argentina, certo? E veja só, essa bola só entrou por quê? Porque tinha todas as condições específicas de vento, só podia ser com essa bola, né? Chutada dessa posição. Então, assim, são várias condições para poder. Se tentar de novo, é capaz de não conseguir, né? Então, assim, o que acontece? As condições do ar nesse dia, até a densidade do ar influenciou para que essa bola pudesse fazer essa curva toda e entrar nesse dia aí. Assim como tem um gol famoso de Roberto Carlos contra a França também só podia acontecer naquele dia, com aquele vento. Não é uma coisa que é assim, nossa, Roberto Carlos vai tentar e vai fazer de novo. Não necessariamente, certo? Tem toda uma condição de vento, de densidade do ar que está relacionada para que isso aconteça. Então, ele pode tentar, ele arrisca, ele sabia que podia fazer aquilo, que podia tentar aquilo ali, sabia, né? Por exemplo, dependendo das condições do vento, ele não podia, se o vento estava contrário a ele, se o vento tivesse a favor dele, ele não tentaria, com certeza. Certo? Existe um outro lance que, infelizmente, eu não tenho no YouTube esse lance, de um jogo Brasil-Venezuela, que o goleiro da Venezuela defendeu, o goleiro da Venezuela defendeu a bola mais ou menos na altura da meia-lua,
E aí ele foi chutar a bola para frente. Quando ele chutou a bola, o vento estava tão forte. Esse jogo foi na Venezuela. O vento estava tão forte que quando ele chutou a bola, foi gol contra. Ele chutou a bola para frente, o estádio era baixo. Ele chutou a bola para frente e o vento trouxe a bola para dentro do próprio gol, né? O nome do goleiro era Dudamel. Eu lembro do goleiro ainda, mas não consegui achar esse vídeo. Só para vocês terem ideia de como influencia a questão do vento, do ar, no caso da água, da densidade, da temperatura, nos esportes também, né? Então, assim, só alguns exemplos para vocês saberem. Também na parte biomecânica, sistema respiratório, circulatório, urinário, tudo isso é fluidos puro. Né? Como funciona o corpo humano é basicamente mecânica dos fluidos. O coração é uma bomba infinita. Né? O sistema respiratório também funciona através de fluxo de gases. O sistema circulatório, fluxo de sangue, também sistema de pulsação, né? Bomba, fazendo com que o sangue circule. Sistema urinário, fluxo de urina, o fluxo de material que deve ser expelido e assim por diante, certo? Estudos ambientais, como qualidade da água, do ar, do solo, etc. Tudo isso tem a ver com mecânica dos fluidos. A integridade de barragens também é mecânica dos fluidos. A gente vai aprender aqui a calcular a força sobre barragens, certo? Também é a base para o estudo de qualquer fenômeno que envolve um fluido, assim como o projeto de desenvolvimento de sistemas em que o fluido é o meio operante. Então, você tem aí uma imagem bem conhecida dos anos 80 e 90, que é aquelas fábricas jogando poluição no ar e tal. Essas imagens são bastante chocantes, mas isso era muito comum, viu? Nos anos 80, principalmente, isso aí era comum demais. Hoje em dia a gente tem vários controles, mas isso aí só foi possível fazer controle sobre isso exatamente devido aos avanços que houve na mecânica dos fluidos. Então, por exemplo, uma bomba de gasolina, né, abastecimento de veículos, tudo isso é mecânica dos fluidos pura. E o que é um fluido? Né? Um fluido é uma substância que se deforma continuamente, ou seja, ela não para de se deformar se você aplicar uma força, né, ou uma tensão cisalhante, tangencial. Para a gente entender o que é isso, vamos devagar, certo? Imagine que o seu carro, um carro que você estava andando por aí, enguiçou. Se o carro enguiçou e você quer colocar ele no cantinho da via, você vai empurrar o carro. Quando você vai empurrar o carro, certo? Então, aí onde vocês estão, vocês vão imaginar que você vai empurrar o veículo. Você não vai empurrar colocando as mãos em cima do capô do carro, né? Você vai tentar empurrar ele por trás do carro, por exemplo, certo? Então, você vai fazer força atrás do seu carro. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui só rapidinho. Estou aqui com um livro de equações diferenciais, para quem está com saudade. Veja só, imagine que isso aqui é o seu veículo, certo? Se ele enguiçou, você vai empurrar o seu veículo nessa posição, certo? Então, ó, você está empurrando seu veículo nessa posição, não é isso? Porém, essa força aqui é uma força que a gente chama de normal, certo? Então, você está empurrando ela de uma forma normal. Deixa eu pegar outra caixinha de som aqui. Eu acho que fica mais fácil, porque ela é mais quadradinha, para vocês compreenderem o que eu estou querendo explicar. Não, pronto, tem uma coisa aqui. Pronto. Esse copo aqui, certo? Fica mais fácil entender. Olha só. Você tem. Se você empurra aqui, a força que você está fazendo aqui, ela é normal, certo?
Quando você aplica uma força aqui, ó, só escorregando a mão, essa força é tangencial, certo? Consegue entender essa diferença, né? É como se você pegasse e passasse a mão em cima da sua mesa aí, certo? Passar a mão em cima da sua mesa, você acha que sua mesa vai sair do lugar? Depende de quê? Da força que você vai fazer, não é isso? Mas com certeza, se você botar muita força, né? Vai depender desse atrito. Se você fizer muita força, pode ser que sua mesa saia do lugar, né? Mas você vai ter que fazer menos força se for normal, não é isso? Agora imagine agora, naquele dia de descanso, você na beira de uma piscina, certo? Passe a mão em cima da água. Se imagine aí fazendo isso. Passe a mão em cima da água. O que é que vai acontecer com a água? Ela vai se movimentar, né? Molhar a mão. Conseguem perceber a diferença entre a ação de uma força cisalhante, que é essa força, ó. Força cisalhante é essa força tangencial, certo? Então, a força cisalhante sobre um fluido, e aí fluido tanto pode ser líquido como gás ou vapor, quando você passa a mão, né, cisalhante, né, você tem uma mudança no movimento desse líquido ou desse gás, enquanto que no sólido, o máximo que você pode fazer é uma deformação elástica. Se você fizer com muita força, por exemplo, no livro fica fácil de ver isso. Você vai ver que ele está uma deformadazinha só, mas quando você retira a força, ele volta. Já na piscina, você aplica a força, quando você retira, a água não volta mais para o lugar. E se não houvesse viscosidade, que é o atrito da água, ela ia se mover infinitamente. Vocês já devem ter visto aqueles filmes que mostram no espaço, o cara solta uma gota de água, ela fica se movendo para sempre. É desse jeito mesmo no espaço. Se você largar uma gotinha de água, ela vai se mover para sempre. A única diferença que o espaço não, que os filmes não mostram no espaço, é que no espaço ela vai começar a se expandir. Porque como não tem pressão externa, né? E ela tem uma pressão interna, ela vai expandir continuamente também, certo? A única coisa que aqueles filmes erram é nisso. Mas no fato dela se mover para sempre, isso é verdade, com velocidade constante, etc. Tá? Então vejam que interessante. Eu já consigo perceber aqui que quando eu aplico uma força cisalhante sobre um sólido, esse sólido ele vai se deformar elasticamente. E sobre um fluido, ele vai se deformar continuamente. Então, a diferença básica, se eu quisesse explicar para vocês, é quando um fluido é submetido a uma tensão cisalhante, ele escoa. O fluido é capaz de escoar e o sólido não. Muito cuidado, viu? A primeira turma de fluidos que eu dei na ECT, lá nos idos de 2011, eu botei numa prova o que é um fluido. Aí o cara botou um sólido que escoa continuamente. Cuidado, não é um sólido. Um fluido não pode ser um sólido. Ele tem que ser líquido ou gasoso. Certo? Alguma dúvida sobre isso? É muito importante entender o que é um fluido. Ok. Então veja essa figura aí. Essa figura é o que eu acabei de falar para vocês. Se for aplicada uma força sobre um sólido ou um fluido, no caso do sólido, ele sofre uma deformação elástica e depois volta para a posição inicial. Enquanto que o fluido, ele se deforma continuamente, certo? Então, toda a explicação que eu fiz está aqui, eu não vou repetir, certo? Então, os líquidos, eles admitem superfície livre e são de difícil compressão
chamados de incompressíveis. O que admite superfície livre? Se você começa a colocar água num copo, ele vai ter um determinado volume e ele fica naquele volume, né? Ele não vai ocupar todo o espaço do copo. Enquanto que o gás, ele não admite superfície livre, ele vai ocupar todo o espaço do copo, certo? As moléculas do gás, elas não ficam interagindo entre si de forma a manter um volume fixo. Ele ocupa todo o espaço. Se você colocar 10 ml, tem um balão com 10 ml de gás e coloca ele dentro de um quarto com 10 litros, ele vai ocupar os 10 litros. Ele vai expandir e ocupar os 10 litros. Certo? Quais são as equações básicas que estão envolvidas na mecânica dos fluidos? A gente vai ver lá na frente, não nessa primeira unidade, mas eu já vou falar rapidinho aqui, que as equações básicas que estão na mecânica dos fluidos são a conservação da massa, a gente vai trabalhar bastante com ela. A segunda lei do movimento de Newton, essa vocês vão cansar de falar dela. A primeira lei da termodinâmica, a gente vai ver um exemplozinho aqui, mas nós não vamos ver muito. O princípio da quantidade de movimento angular eu vou mostrar, mas a gente não vai usar também. E a segunda lei da termodinâmica, como vocês vão ter, sei lá, a maioria das engenharias tem um curso de termodinâmica, então também não vou mostrar, mas não vou trabalhar com ela aqui não. Algumas definições, tá? A gente está perto de encerrar por hoje. O que é um sistema? Sistema é uma quantidade de massa fixa e identificável, separada do ambiente por suas fronteiras, que se escolhe como objeto de estudo. Então, não existe fluxo de massa através das fronteiras que delimitam o sistema. As fronteiras podem ser fixas ou físicas ou imaginárias. Tudo que é externo ao sistema é vizinhança. A depender do tipo de sistema, existe um tipo de interação entre eles. Então, veja só. O que é um sistema? É como se você pegasse uma caixa d'água e dissesse que toda a massa que está dentro daquela caixa d'água é seu sistema. Você sabe a quantidade de massa de água que está ali dentro e ela é identificável. Mas você não pode ter troca de massa. Não pode sair água dessa caixa d'água nem entrar. Certo? Então, não pode haver troca de massa. Esse é um sistema. Ok? Então, por exemplo, o tipo de sistema, ele pode ser aberto quando permite troca de energia. Numa caixa d'água desse tipo, se ela estiver aberta, por exemplo, se ela estiver em contato com o sol, por exemplo, né? Ela pode ser aquecida, pode ser resfriada, mas não pode trocar massa. Compreende? O sistema não troca massa. Certo? Vamos voltar para o exemplo de circular. É um circular lotado em que as pessoas são proibidas de subir ou de descer. Certo? Pode aumentar o calor, pode aumentar o frio, mas não pode trocar pessoas lá de dentro. Esse é um sistema aberto. O sistema fechado é o circular, onde as pessoas não podem subir, não podem descer e a temperatura é mantida constante. Não pode haver troca de energia também. Certo? Um sistema isolado, ele não permite nenhum tipo de troca de calor ou de massa. Né? Imagina um circular e ainda todo envolto por isopor, por exemplo. Né? Seria mais ou menos isso. E o volume de controle? O volume de controle é um volume arbitrário no espaço, é uma região do espaço que se deseja observar. Pode existir fluxo de massa através de suas fronteiras e a sua superfície pode ser imaginária ou física. É delimitada pela superfície de controle. Agora imagine o mesmo circular funcionando normalmente. As pessoas podem subir e descer. Esse é um volume de controle. O que é o volume de controle? É o espaço que eu delimito. Então, imagina a caixa d'água de novo, só que agora a água pode entrar e pode sair. Então, por exemplo, eu tenho uma caixa d'água de 1.000 litros, não está chegando água da rua, mas eu estou usando água em casa, a água está diminuindo. De repente começa a chegar água da rua, a água está subindo. Ah, mas eu ainda estou usando mais em casa, a água está caindo. E assim vai. Certo? Então, esse é um volume de controle. Qual é a minha ideia quanto a isso? Quando eu falo de sistema, eu estou querendo estudar uma quantidade específica de água. Ah, eu quero saber o que está acontecendo com aquela água em si. Então, por exemplo, quando eu estou estudando meio ambiente, eu sei que a água que se bebe hoje em Ribeirão Preto, lá em São Paulo, ela
penetrou no subsolo há 25 mil anos atrás. Eu sei a velocidade de fluxo no subsolo lá, certo? Isso é um sistema. Eu sei que a água que eu estou bebendo hoje, ela já tem 25 mil anos de idade que ela está passeando pelo subsolo. Então, eu estou estudando aquela quantidade de água, ou seja, eu estou estudando a massa específica da água, aquele material específico. Quando eu falo em volume de controle, eu não estou preocupado em saber qual é a água que está passando pela barragem de Itaipu, não. Eu quero saber o que está acontecendo na barragem em si. Então, assim, eu não quero saber se a água que está passando tem densidade 1.999, 998 ou 1.002. Eu quero saber que está passando 40 mil litros por segundo. Entenderam a diferença? Volume de controle, eu olho o objeto. Sistema, eu olho o fluido. Certo? Essa é a diferença entre um e outro. Então, veja só aqui, ó, o volume de controle, eu olho as fronteiras, elas podem ser imaginárias ou físicas, reais, né? Eu posso, por exemplo, uma seringa. Qual é o meu volume de controle? É a seringa. E ele é fixo? Não, ele varia, né? Quando a enfermeira está lá injetando o remédio na gente, a seringa não está mudando o volume? À medida que a seringa está mudando o volume, eu estou percebendo que o meu volume de controle está mudando, certo? Então, meu volume de controle pode ser variável. Ou pode ser fixo, né? Por exemplo, a caixa d'água é um volume de controle fixo. Embora a quantidade de água dentro seja variável. Compreendem? Então, tem todas essas coisas que vocês precisam perceber. Ah, e pode ser imaginário? Pode. Eu posso, por exemplo, um submarino navegando, eu não tenho como dizer que o volume de controle é o submarino, é um pouco mais do que o submarino. Então, vou imaginar um volume de controle ao redor do submarino para poder contabilizar a água que está passando por ele. Certo? A superfície de controle é a área que delimita o volume. Então, veja só, a caixa d'água é o volume, é todo o volume, incluindo a parte interna. A superfície é só aquela parte externa. Então, se eu considerar que a caixa d'água é um cilindro, certo? Então, o meu volume de controle considera o cilindro, o volume de todo esse cilindro, enquanto que o superfície de controle vai considerar somente a área dessa lata, né, que fecha o cilindro, certo? Percebam isso. Os métodos de análise, deixa eu ver aqui, eu vou encerrar com métodos de análise para a gente já falar em conceitos na próxima aula. Os métodos de análise. Os métodos de análise, existem dois métodos, certo? O euleriano e o lagrangiano. Os métodos de análise, eles podem ser usados ou um sistema diferencial ou um sistema integral, tá? Então, na mecânica básica, a gente usa muito o diagrama de corpo livre, né? Que ele se chama de forças, etc. Na mecânica dos fluidos, a gente vai usar muito o sistema ou o volume de controle. Sistema, quando eu quiser estudar o fluido. Volume de controle, quando eu quiser estudar o objeto. Certo? Na maioria das vezes, a gente vai usar volume de controle. Então, quando eu quiser comparar com termodinâmica, vocês vão ver que as palavras são um pouquinho diferentes. Em termodinâmica, quando eu falo sistema fechado, para fluidos é sistema. Quando eu falo sistema aberto para termodinâmica, aqui é volume de controle. Certo? Em termodinâmica, os principais enfoques são dados para energia, enquanto que em fluidos é força e movimento. Certo? As leis mais importantes, conservação da massa, primeira e segunda lei em termodinâmica. Para a gente aqui, conservação da massa e segunda lei de movimento de Newton. O referencial lagrangiano, certo? É quando é fácil de acompanhar o movimento da partícula. Ah, como é que a partícula migra no subsolo? Aí eu marco uma partícula radioativa ou coloco um contaminante para ver como é que ele vai migrar. Então, esse é o sistema, certo? Esse é o sistema lagrangiano. Quando você escutar lagrangiano, você vai resolver uma equação diferencial, certo? Basicamente é isso que vocês precisam saber.
Quando você escutar euleriano, você vai resolver uma equação integral. Vixe, professor, a gente vai resolver a equação diferencial e equação integral? Vai. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Embora a equação diferencial mais difícil que vocês vão conhecer em toda a história da vida de vocês é de mecânica dos fluidos, que é a equação do Navier-Stokes. Certo? Mas a gente vai resolver ela aqui e vocês vão ver que vocês são gênios. Não precisa se preocupar. Certo? Ok, gente? Então aqui tem um resumo desses métodos. Quando você estiver trabalhando com massa fixa e identificável, você vai usar uma formulação por sistemas, ou seja, você vai olhar o fluido, você vai usar o método lagrangiano, certo? E vai seguir uma partícula de fluido ou um grupo de partículas de fluido. Quando você usar um volume arbitrário por onde escoa o fluido, você vai usar uma formulação de volume de controle, vai usar um método euleriano e você vai trabalhar especificamente com propriedades de escoamento como função de x, y, z e t, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Essas propriedades podem ser densidade, viscosidade, velocidade e assim por diante. Ok? Alguma dúvida sobre esse início? Terça-feira a gente continua. Avise as pessoas do grupo para virem, certo? Não deixem de participar. Tentem não perder as aulas, né? E comecem a ler o material, tá? Vocês ainda não têm condições. Quer dizer, tem quem já começou em 2020.1, já tem condição de fazer a lista, certo? E acho que postaram aí, né? O grupo do Zap aí para quem quiser, ok? Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, bom final de semana para todo mundo e até terça-feira. Valeu, professor. Até terça.